Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês o que você deve fazer se você está participando de vários processos seletivos no mercado financeiro e não consegue evoluir. Trazer uma série de situações que são comuns e como você pode identificar isso para melhorar nos seus processos seletivos que você está participando para conseguir uma vaga no mercado financeiro. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente traga no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, segue o canal para a gente ter um incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente. Então assim, o processo seletivo, quando você não passa dele, ele traz um aprendizado para você. Então é importante você, quando você aplica e não dá certo, você entender onde está vindo esse aprendizado, em qual etapa e onde você pode melhorar. Muitas vezes você acaba não evoluindo num processo seletivo porque não é a culpa sua, pode ser uma questão do seu perfil, de outra pessoa que está aplicando ali, que tinha um perfil mais adequado, até mesmo, sei lá, os caras abriram ali um processo seletivo, mas já tinha uma carta marcada de alguém que seria contratado. Mas muitas vezes, e com certeza, se você não chega pelo menos na entrevista final para conversar com o cara lá que tem a caneta para contratar, você fez alguma coisa errada no meio do caminho. Quero trazer aqui as etapas mais comuns de uma coisa dar errado num processo seletivo e como você pode fazer para melhorar isso. Primeira situação comum, você não é nem chamado para entrevista. Então é a primeira etapa ali que é o quê? Você manda 1 milhão de currículos e não tem nenhum resultado. O que é isso? O currículo está muito mal construído. Para quem está aí aplicando no mercado financeiro, tem que olhar duas coisas, na minha opinião. Primeira coisa, o padrão de currículo que você está utilizando, o template. Então tem que ser um negócio, canso de falar isso, uma página só, preto e branco, sem foto, menos é mais, com um negócio que seja em linha com o que os caras estão buscando na posição, até usando as palavras-chave corretas, o que os caras estão buscando. Tem muito conteúdo meu gratuito sobre isso, de como você monta um currículo da maneira correta e tudo mais. Começa por aí. E a segunda coisa, que é uma estratégia que eu vejo que mais dá resultado para chamar a atenção do seu currículo, é construir um sample, que é um documento que evidencia que você tem um conhecimento que é na prática para conseguir atuar nessa posição aí que você está aplicando. Tá? Também tem conteúdo meu gratuito ensinando como fazer. Focaria nessas duas coisas se você está aplicando para diversos processos seletivos e não chega nem numa entrevista, nem chamado depois de enviar o seu currículo. Tá? Essa é a primeira situação que é comum. A segunda situação que é comum é o seguinte, é você não evoluir das primeiras etapas ali, que principalmente em processos maiores, tá? Para empresas maiores, os caras fazem um filtro do tipo algumas provinhas, tá? Do tipo assim, prova de inglês, de negócio, né? Prova de lógica, esse tipo de coisa, ou conhecimentos gerais. A outra lição seria o seguinte, pô, não consigo evoluir nessa etapa, estuda um pouco mais a parte de lógica, tem várias estratégias que você pode fazer para conseguir desenvolver isso, tem também conteúdo meu gratuito ensinando como você desenvolve essa parte mais de lógica. Conteúdo de inglês de negócio também tem muito conteúdo meu ensinando como desenvolver isso de forma gratuita. Inglês de negócio é diferente do inglês tradicional. Então seria uma segunda situação comum, que é você travar nesses testezinhos que vem antes da dinâmica de fato, tentar entender onde é que você errou e tudo mais, onde é que você está mandando mal. A outra situação que é comum é o seguinte, é você não evoluir de algum filtro do RH. Então muitas vezes como é que está estruturado um processo seletivo? Você começa mandando currículo, aí depois você faz algum filtro inicial de provinha de inglês e tal. Tem uma conversa com o RH ou o RH filtra para você aí falar na entrevista final com os caras que têm a caneta. Nessa parte do RH, entendo que é bem importante você sinalizar que tem o perfil adequado para a posição que os caras estão buscando. Isso vai desde você conseguir sinalizar, sei lá, numa plataforma lá que você tem o perfil correto, você tem, sei lá, a formação que os caras estão buscando, ou que você tem o perfil de fato profissional que os caras estão buscando em termos de, sei lá, mobilidade geográfica, uma coisa assim. Mas o mais importante que eu entendo, que é tanto nessa etapa quanto na outra, e principalmente na última etapa, que é você falar com quem contrata de fato, é você conseguir mostrar onde a empresa ganha com você estando dentro da empresa. O RH vai estar um pouco menos interessado nisso, porque o cara do RH ele é muito mais robótico, digamos assim, ele vai olhar se algumas caixinhas estão sendo flegadas ali, beleza, o cara tem o perfil, ele tem a exigência mínima XYZ, que provavelmente alguém até passou para ele, pô, o cara tem que ter essa exigência, tá? Então é importante entender se você está travando nessa última etapa antes da entrevista final, o que está acontecendo, inclusive ativamente pedir feedback caso você esteja sendo negado nessa etapa para entender, pô, o que faltou aqui para eu conseguir dar o próximo passo para a etapa final. O que é a etapa final? Você conversar com quem tem a caneta para contratar. E aí veja algumas variáveis que podem impactar se você está falhando nessa última etapa, que é a entrevista final com quem tem o poder de fazer a contratação. Primeira coisa que é importante entender é o seguinte, muitas vezes nessa etapa, principalmente em vagas mais competitivas, a contratação é definida no detalhe. Você pode ter mandado super bem, fez tudo certo, mas alguém fez um pouquinho melhor, ou sei lá, alguém sinalizou
um perfil mais adequado, ou o cara já estava meio que brifado, uma indicação, uma coisa assim. Então tem sempre algumas coisas que vão fugir do seu controle. Se você está chegando sempre na entrevista final, a chance de você estar mandando muito bem em todo o processo é muito alta. É só uma questão de você ver algum refinamento final para conseguir de fato ser contratado, principalmente se é em vaga competitiva. Então acho que esse é o primeiro disclaimer que eu acho que é importante. E a segunda coisa que eu diria é a mesma coisa lá no RH, de mostrar onde a empresa ganha com você. Na entrevista final é ainda mais importante você conseguir sinalizar para a empresa, para o cara que está contratando ali, por que você vai agregar bastante para a empresa e principalmente para aquela pessoa, né? Quando a pessoa que está contratando olha para você e pensa, pô, eu sinto mais confiança que essa pessoa que eu estou conversando aqui nessa entrevista vai me gerar de resultado aqui para a empresa, para minha equipe, para mim, do que, sei lá, uma pessoa que já trabalha aqui. Quando dá esse clique aí na cabeça da pessoa, é o momento que ele define, não, vou ter que contratar essa pessoa porque está sinalizando que vai entregar muito valor aqui. Esse seria o principal foco que você deve ter quando você está nessa dinâmica de interação ali na entrevista final. E de novo, se estiver recebendo sempre negativa nesse sentido, recomendo também buscar algum feedback do porquê que isso aconteceu. Muitas vezes os caras acabam dando até uma resposta meio padrão, do tipo, tinha alguém com um perfil mais adequado e tudo mais, mas vale a pena você tentar colher esse feedback para entender onde você pode melhorar e também fazer uma autoanálise para ver onde você pode estar melhorando. Acho que tem dois grandes campos. Primeiro grande campo é a parte técnica, então de novo, sample, saber falar sobre um dia a dia, uma rotina ali da área que você está aplicando pode compensar nessa parte que talvez você esteja pecando. E a segunda coisa seria a parte comportamental. Uma coisa comum é você sinalizar que vai ter um comprometimento de no mínimo um médio e longo prazo naquela posição, dado que principalmente em posições mais competitivas, que acontece? A empresa, a equipe tem que alocar recurso treinando essa pessoa para ela se desenvolver e aí depois começar a entregar valor para a área. Então, se você acaba não sinalizando isso, o cara pode pensar o seguinte, pô, a gente vai aqui alocar recurso treinando a pessoa, ela vai se desenvolver e depois não vai entregar algum retorno aqui se não tiver um comprometimento mínimo aí de um médio, longo prazo aqui com a empresa. Então, seria outro ponto que eu acho que é importante você sinalizar. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui no vídeo, tá? Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário, segue aqui o canal pra gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo bacana pra vocês, beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima.